A interseccionalidade é um conceito fundamental para entender como diferentes fatores sociais se combinam e influenciam a vida das pessoas, afetando diretamente a forma como elas se relacionam com a sociedade e têm acesso aos direitos. Fatores como identidade de gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, condição de deficiência, classe social e até mesmo a localização geográfica se entrelaçam e moldam as experiências de cada indivíduo, determinando as formas de opressão que ele pode enfrentar. Por exemplo, quando analisamos a experiência de uma mulher negra, não podemos olhar para ela apenas como uma questão de gênero ou de raça separadamente. Precisamos entender como esses fatores interagem de uma forma complexa, envolvendo também a classe social e outras formas de exclusão. Bell Hooks, uma importante feminista negra, foi uma das grandes defensoras da teoria interseccional, utilizando a palavra para investigar e compreender como os sistemas de opressão se entrelaçam. Para Hooks, a interseccionalidade é uma ferramenta crucial, tanto na prática quanto na teoria, ajudando a perceber as complexidades das lutas das mulheres negras e a construir um movimento sociopolítico mais inclusivo e engajado na justiça social. A partir da perspectiva interseccional, conseguimos refletir sobre como as políticas públicas podem ser mais eficazes, atendendo às necessidades de todos e promovendo de fato a igualdade prevista na Constituição, onde todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Um espelho do Brasil real. O racismo brasileiro é tratado como estrutural, histórico e institucionalizado. Ou seja, não é apenas um comportamento individual isolado, mas um sistema que organiza desigualdades em várias dimensões da vida social, como acesso à saúde, educação, renda, moradia e a própria psicologia. A vivência das mulheres negras não pode ser entendida apenas como a soma das opressões de gênero e raça, mas com um entrelaçamento específico e complexo dessas dimensões. O racismo enfrentado por essas mulheres se manifesta de forma particular, pois está atravessado também pelo sexismo e pelas desigualdades de classe, o que impacta diretamente na sua saúde mental. Porém, elas são frequentemente desconsideradas nos atendimentos psicológicos tradicionais, sendo esses atendimentos criados com base em valores eurocêntricos, brancos e de classe média, o que reforça a exclusão de saberes e experiências negras. Enquanto o feminismo branco muitas vezes luta por igualdade com os homens brancos, as mulheres negras enfrentam um tipo de opressão que as exclui de ambos os grupos dominantes. Elas são desvalorizadas tanto pela cor de pele quanto pelo gênero. E um exemplo gritante desse preconceito é a diferença salarial entre mulheres negras e homens brancos. Segundo o IBGE de 2023, elas recebem em média apenas 58,8% do que ganham em funções equivalentes. Não é só uma questão de gênero ou de raça, mas da combinação entre os dois e de como essa interseção afeta diretamente as possibilidades da vida dessas mulheres. Outro exemplo é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, de 2022, que reforça esse cenário. Mais de 60% das pessoas desempregadas no país são negras, e as mulheres negras ainda ocupam majoritariamente postos informais e domésticos, resquícios de uma lógica colonial que persiste até hoje. Esses dados não são apenas estatísticas frias. Eles se traduzem em trajetórias de vida atravessadas por desafios múltiplos que exigem força e criatividade para sobreviver em um sistema estruturalmente excludente. O feminismo negro e o que ele nos ensina a enxergar. As vozes do feminismo negro, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Carla Cottirini, vêm há algumas décadas apontando para as violências que atingem as mulheres negras e que muitas vezes ficam invisíveis até mesmo dentro dos próprios movimentos sociais. Não é apenas a exclusão econômica, mas também a negação de sua humanidade, de seus saberes, de seus corpos. Essas mulheres denunciam o silenciamento histórico de suas vivências e a necessidade urgente de colocar suas pautas no centro do debate público. Um exemplo emblemático trazido por Paula Gonzaga é o das esterilizações forçadas praticadas nas décadas de 1980 e 1990, principalmente contra mulheres negras e indígenas. Mesmo com a criação da Lei do Planejamento Familiar, essas práticas ainda persistem de forma disfarçada, especialmente em regiões mais vulneráveis do país.
é um retrato perverso de como políticas públicas podem ser moldadas por preconceitos racistas, afetando diretamente os corpos e as decisões das mulheres negras. Além disso, muitas dessas mulheres enfrentam barreiras para acessar serviços básicos de saúde reprodutiva e planejamento familiar. A violência obstétrica, por exemplo, é uma realidade denunciada em inúmeros relatos. Isso evidencia a urgência de políticas que considerem a interseccionalidade como base para a formulação de ações verdadeiramente inclusivas. A interseccionalidade também ajuda a compreender o impacto brutal do racismo institucional. Não estamos falando apenas de ausência de políticas públicas, mas de ações do próprio Estado que colocam certas vidas em risco constante. A letalidade policial é um exemplo cruel. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 80% das vítimas de ações policiais são pessoas negras. E, quando se cruza esse dado com classe e território, vemos que a morte tem endereço certo, as periferias. Dentro desse grupo, já vulnerável, as mulheres negras, lésbicas e trans são ainda mais expostas à violência. Segundo a ANTRA, em 2022, mais de 90% das mulheres trans assassinadas no país são negras. A ausência de proteção institucional, combinada ao preconceito social, empurra essas mulheres para uma vida de marginalização, vulnerabilidade e medo constante. A articulação entre a interseccionalidade, o feminismo negro e a psicologia. Nesse tópico, eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre como a interseccionalidade e o feminismo negro são fundamentais para a psicologia ética, porque por muito tempo a psicologia acabou ignorando elementos como raça, gênero, classe e território, que atravessam a experiência humana e formam a subjetividade. O conceito de interseccionalidade nos ajuda a entender como diferentes formas de opressão, como racismo, machismo e pobreza, se entrelaçam. Uma mulher negra, por exemplo, não vive o racismo do mesmo modo que um homem negro, nem o machismo como uma mulher branca. Isso precisa ser considerado na escuta psicológica. O feminismo negro, com vozes como Lélia Gonzalez, Paula Gonzaga, Bell Hooks, mostra que a dor das mulheres negras não pode ser tratada como algo individual. Paula Gonzaga nos convida a construir uma psicologia que enxergue o impacto da racialização na subjetividade. Uma psicologia que escuta o sofrimento como parte de uma história coletiva, como algo estrutural, e não como algo individual. Porque quando a psicologia ignora o contexto, ela naturaliza a dor. Ou seja, articular a interseccionalidade, o feminismo negro e a psicologia é entender que o sofrimento tem cor, tem classe e tem território. Se a psicologia quer de fato cuidar, ela precisa ouvir além do indivíduo, ela precisa ouvir as estruturas, tentar compreendê-las, criticá-las, alterá-las, para que assim a população possa ter essa demanda da saúde mental atendida.